Amados e queridos, graça e paz. Tenho dois textos aqui da palavra do Senhor. Um se encontra no livro de Tiago, no capítulo 2, e nós vamos depois estar lendo também Romanos. Então nós temos dois pregadores, dois apóstolos, pregando acerca da mesma pessoa. E um diz que aquele foi justificado por obras, isso no caso de Tiago, e Paulo diz que foi pela fé. Então nós vamos entender isso. Vamos ler aqui o versículo de um e o versículo do outro e fazer as citações. Por exemplo, aqui em Tiago, no capítulo 2, no versículo 21, está escrito assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Olha a pergunta de Tiago, ele está dizendo: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? E o que é que diz Paulo a esse mesmo assunto? Romanos 4:2. Olha o que Paulo diz: se Abraão foi justificado pelas obras, tem o que se gloriar, mas não diante de Deus. Veja só, amados, um diz que é pelas obras, e Paulo está dizendo que se for pelas obras tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Imagine se fosse um debate entre Paulo, entre Paulo e Tiago. Um debate. Claro que não tem nada a ver, porque cada um está escrevendo, essas epístolas estão sendo direcionado para um povo diferente. Isso nós vamos entender no decorrer da mensagem. Então, Tiago continua dizendo assim: ver como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, ele está dizendo aqui que a fé operava juntamente com as suas obras. E diz que, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E o que é que Paulo diz? Paulo diz: o que é que diz a Escritura? Olha a pergunta de Paulo: o que é que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado com justiça. Então, foi imputado com justiça por quê? Porque Abraão creu, não foi por causa das obras de Abraão, é o que Paulo está dizendo. Como eu já disse, daqui a pouco nós vamos entender para quem foi direcionado tanto a epístola de Tiago como a epístola de Paulo. Se essas epístolas fossem direcionadas para um mesmo povo, estaria aqui uma contradição entre os dois. Um dos dois estaria errado, mas os dois estão certos por causa para quem está sendo direcionado. Então, Tiago diz aí, no versículo 22, que vê como a fé operava juntamente com as suas obras, falando a fé de Abraão que operava, juntamente com as suas obras, com as obras que Abraão fazia. Ele disse: com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Quer dizer, sem as obras a fé não teria se consumado. Foi o que Tiago disse. Agora, só que Paulo disse que não. Paulo disse assim: pois que diz a Escritura? Criou Abraão em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi imputado como justiça. Aí Tiago, no versículo 23, ele diz assim: é como se ele estivesse concordando, se fosse um debate entre ele e Paulo, aqui está havendo uma concordância. No versículo 23 ele diz: e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então aqui houve um senso, um acordo. Digamos assim, se fosse um debate entre eles, aqui Tiago concordou com Paulo. Mas só que
que Tiago continua dizendo assim, ó, verifica que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Está dizendo, verifica que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Mas e Paulo diz o que? Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então Paulo está dizendo, olha só, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Deus fica devendo algo para alguém? Não, amados. Deus não fica devendo nada. Tudo o que Deus fez foi perfeito, tudo foi Ele que fez, por Ele, para Ele, todas as coisas. Deus não necessita do homem para nada. Nós é que necessitamos de Deus. Então, veja que ele disse aí, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Aí ele continua dizendo, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Olha só, aquele que não pratica, mas aquele que não pratica, aquele que não faz as obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Bom, precisamos entender, amados e queridos, que cada um deles aqui estava falando para as pessoas distintas. Por exemplo, Tiago, no capítulo 1, ele está falando aqui, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então ele está falando para as 12 tribos. Então, não era para as pessoas, as mesmas pessoas que Paulo estava falando, porque Tiago era um apóstolo da circuncisão e Paulo da incircuncisão. Então, Paulo era o apóstolo dos gentios, dos não de Israel, enquanto Tiago era para os de Israel que estava se convertendo ao cristianismo. E Paulo estava falando para os gentios. Claro, para os gentios da época, por exemplo, Paulo estava falando para os gentios ali de Roma, mas serve para nós. Por quê? Porque nós somos gentios. E a Bíblia diz que Paulo é apóstolo dos gentios. Então, amados, nós precisamos entender aquilo que serve para nós e aquilo que não serve para nós. Nós temos que entender que nós não somos justificados pelas obras. Se nós quisermos ser justificados pelas obras, como disse Paulo, nós temos que nos gloriar, mas não diante de Deus. Nós não temos que dizer, Deus sabe como eu fiz a obra, Deus está fazendo algo porque eu fiz a obra, porque eu fiz um sacrifício, porque eu fiz isto, porque eu fiz aquilo. É claro que não. É pela fé em Jesus. Eu creio que o sacrifício de Jesus foi o suficiente. Foi o suficiente para me justificar sem as minhas obras. Por quê? Porque eu não poderia de forma ou de maneira alguma cumprir a lei de Moisés, apesar da lei não ter sido para nós os gentios, mas todos eles, o povo de Israel, que a lei era para eles não teriam condições de cumprir a lei. Então o único que cumpriu a lei foi Jesus. E assim sendo, nós somos justificados pela fé em Jesus. Então o sacrifício de Jesus é o suficiente para a minha justificação. Então nós estamos alicerçados e firmes em Jesus, porque o sacrifício dele foi perfeito, ele cumpriu a lei. Ele jamais, em ponto algum, ele falhou na lei. Ele cumpriu toda a lei. Por isso que Romanos, no capítulo 10 e no versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem.
Então, amados e queridos, está dizendo que o fim da lei é Cristo, então a lei chegou ao fim. Então a lei, ela não pode mais ser mandamentos para nós. Alguém talvez pode dizer assim, não, está escrito lá, não matarás. Mas a palavra do próprio Senhor é bem claro que aquilo que eu fizer na carne, eu vou pagar. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu fazer algo, eu vou pagar um preço. Sabe, se eu passar um farol, digamos assim, como se diz, fechado, né, vermelho, eu posso ser multado. Né? Se o guarda estiver ali, eu posso ser multado. Ou eu posso até, quem sabe, bater o carro ou a moto. Então, amados e queridos, o que eu descumprir, eu vou pagar um preço por isso, mas para que eu seja justificado diante de Deus pela lei, jamais, porque Jesus já cumpriu toda a lei, então eu creio que a lei chegou ao fim. Então eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu vivo pela fé em Cristo, que pelo seu sacrifício eu fui justificado. Pelo seu sacrifício nós fomos justificados. Então não é pelas obras. Eu não sou justificado pelas obras. Eu sou justificado pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então, amados e queridos, que nós venhamos entender o que é para nós e o que não é para nós. Então, em todas as escritas, em todos os livros que seja do Antigo Testamento, você vê o destinatário. E que seja do Novo Testamento, veja também o destinatário. Veja quem é que está escrevendo. Veja se é João, se é Tiago, se é Pedro ou se é Paulo. E no Velho Testamento, você vai ver para quem estava sendo direcionado, ver se te encaixa. Se te encaixar, tudo bem. Porque não vai encaixar, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que creem. Espero que essa mensagem seja uma mensagem esclarecedora e que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Né? Estamos aí no YouTube e também oh meu Deus, esqueci o nome, no YouTube e no Facebook, né? No Facebook. Então, curte aí as nossas mensagens, se você gostar, curte aí, dá o seu joinha, tá certo? E se você não for inscrito no canal, se inscreva também, se for do seu agrado, se você concordar com a mensagem, tá certo? Que Deus continue abençoando a tua vida. Fica na paz desse Deus poderoso.